Olá, tudo bem? Hoje o nosso podcast vai ser com o Jomar Monerá. Ele é gestor do Opportunity Imobiliário e também vice-presidente da ADEME Rio de Janeiro. Jomar, obrigada por você ter aceito o nosso convite e ter nos trazido aqui no próximo lançamento de vocês, aqui no centro, perto da Praça Mauá. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Jomar, conta pra gente, a gente vai ter um bate-papo incrível sobre a importância do mercado imobiliário no centro da cidade, né, que o centro está sendo totalmente, né, revitalizado com o programa Plano Reviver Centro 2. E também queria que você falasse um pouquinho deste empreendimento que vocês vão lançar já já. Então vou começar falando do Reviver 2. Muito interessante esse programa, que já começou acho que há cerca de 2 anos, e ele agora acabou sendo ampliado. Então vai fazer com que novas empresas expandam suas atividades aqui para o centro. Então a prefeitura também, ela corrigiu algumas coisas. Por exemplo, você não podia ter novos hospitais no centro da cidade, e as famílias precisam de hospitais. Sim. É um equipamento bastante importante. Tinha uma certa dificuldade para se implantar novas escolas no centro. Então, isso acabou sendo corrigido. E o que a gente vê é que as pessoas estão redescobrindo o centro como possibilidade de moradia. Então, aquilo que num primeiro momento a pessoa olhava, puxa, mas como será morar no centro à noite? Você tem uma questão de insegurança, vai ser difícil. As pessoas estão percebendo que morar no centro é uma oportunidade. Por quê? Porque o centro ainda é um local de trabalho de muita gente. Então, essas pessoas que trabalham aqui no centro, ou mesmo que trabalham na Zona Sul, elas acabam tendo um transporte muito fácil para o trabalho. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando, mora a 2 horas do local de trabalho. Então, ela está olhando assim, puxa, no centro eu posso agora morar a 10, 15 minutos do meu local de trabalho. E não desculpa te cortar, acabei te cortando, e o centro já tem toda a infraestrutura pronta, né? E está perto do aeroporto, tem barcas, tem metrô aqui pertinho, tem VLT, ou seja, a facilidade mesmo, né? Exatamente. O centro já tem essa infraestrutura, tem uma parte cultural também que às vezes a gente não conhece bem, mas tem aí o Centro Cultural do Banco do Brasil, o Museu Histórico Nacional, Teatro Municipal, o Teatro Passeio, que fomos até nós que fizemos lá o retrofit. Então, tem diversos equipamentos que fazem com que esta vida seja bastante interessante, seja bastante rica, né? O centro sofreu com a pandemia, então não temos como negar isso. Mas, depois da pandemia, essas iniciativas que a prefeitura está fazendo, seja o reviver do ponto de vista imobiliário, seja o que eles estão chamando também de reviver cultural, onde se incentivam que artistas abram galerias de arte, que iniciativas culturais aluguem as lojas, e a prefeitura ajuda a pagar esse aluguel, está se incentivando. Né? Isso vai fazer com que o centro acabe se revitalizando. Não é um processo tão fácil, ele acaba sendo muito mais difícil no início, mas na medida que as primeiras coisas vão ficando prontas e elas vão acontecendo, depois eu acho que isso vai numa velocidade maior. Exatamente, numa progressão geométrica. Cada um que vier vai fazer com que o próximo seja mais rápido. E aí outra pergunta que eu queria te fazer, o Opportunity já vem investindo no centro há algum tempo. Você poderia contar para a gente por que esse olhar para o centro já bem antes, um pouquinho, ou seja, saindo à frente? Uhum. Então, nós começamos investindo no centro mais ou menos pouco antes de 2010, talvez 2008. Né? Naquela época, a gente percebeu que muitas empresas estavam se instalando no Rio, sobretudo pela questão do petróleo, que na época era uma atividade econômica bastante proeminente, e que essas empresas, então, precisariam de espaços. E aí nós desenvolvemos diversos prédios comerciais, né? Então, foi uma estratégia bastante interessante que a gente teve. Então, a gente comprou os terrenos, aprovou os projetos, fez os prédios, e depois vendeu para outros fundos de investimento que queriam ficar com a renda.
E há cerca de uns 5 anos, nós fizemos um primeiro empreendimento residencial no centro para fazer uma experiência. Antes do Reviver, antes de ter todos esses incentivos, Sim. a gente fez um empreendimento na Rua das Marrecas, em frente ao empreendimento comercial que a gente tinha feito. Então, você tinha um empreendimento comercial enorme, de 80 mil metros quadrados, e a gente fez um predinho de 80 apartamentos. E foi um sucesso de venda, foi integralmente vendido. Então, as pessoas gostam de morar ali, fica do lado do teatro, fica pertinho do aterro. Diversos investidores compraram o prédio, que hoje o aluguel é um pouco mais de R$2.000 o metro quadrado, então foi um bom investimento também nesse sentido. E na época foi um pouquinho, digamos assim, disruptivo, que era você morar no centro. Então a pessoa passou a morar no centro e nós começamos a fazer os apartamentos um pouco mais compactos. Sim. Porque hoje você também vê muitas pessoas, solteiro ou um casal que ainda sem filhos, e esse público é um público que às vezes está começando a vida, então ainda não tem condições de comprar um apartamento de 2 quartos, um apartamento maior. Então, esse público foi um público que viu o empreendimento como interessante e acabou comprando. E aí vocês começaram já com esse namoro, né? Já virou um casamento com o centro, porque aí vocês não pararam, né? E aí depois, nós há 4 anos começamos um novo fundo que é bastante interessante, que tem o propósito de resgatar imóveis antigos, em especial na Zona Sul, requalificando esses imóveis e, eventualmente, construindo no espaço que sobra desses imóveis. Então, por exemplo, a gente fez um predinho, a gente lançou há alguns meses na Visconde de Ouro Preto. Tem uma casa, que era uma casa preservada, nós redividimos a casa em alguns apartamentos, em algumas residências, e fizemos um predinho. E, na verdade, a gente faz no projeto, porque para construir ainda leva alguns anos. E aí nós desenhamos e aprovamos o projeto e vamos começar a construir um predinho de 5 andares, num pedaço do terreno, nos fundos do terreno. Então, o contemporâneo e preservando o histórico, mas o contemporâneo. E é muito interessante você poder fazer, digamos assim, essa releitura ou essa reconversão desses imóveis. Porque esses imóveis não podem ficar sem uso, porque se ficar sem uso, fica depreciado, aquilo ali perde valor, os herdeiros depois têm dificuldade do que fazer, de pagar os impostos, de manter e até aquele o negócio entorno, funcionando. Né, a região também, né, a localização, a rua, tudo fica prejudicado. E eu costumo dizer que cada imóvel que não está funcionando é uma luz que se apaga, e cada imóvel que funciona, que é construído, é uma luz que se acende na rua. Então é muito importante que o imobiliário tenha esse dinamismo para que a cidade como um todo se valorize. Porque para cada um que você vai fazendo, o entorno todo vai melhorando. A gente percebe isso, por exemplo, lá no Hotel Glória, que a gente está fazendo. Então, por fazer ali o Hotel Glória, existe já um dinamismo do comércio do entorno sendo feito, de outras iniciativas imobiliárias acontecendo. Então, é muito legal. Então, isso também faz com que os moradores também fiquem... É simpático com os moradores, essa relação, porque até os imóveis deles também se valorizam e todos ganham na região, né? Os futuros moradores, investidores e quem já está ali há algum tempo e estava convivendo com um prédio abandonado. Exatamente. Quando a gente faz isso, a gente sabe que a obra incomoda, porque faz muito barulho. Então, incomoda um pouco, mas depois vem o benefício. Mas depois, aí, de 2 a 3 anos, vem o benefício da melhora da região e, muitas vezes, a valorização dos imóveis do entorno. Agora, aqui no centro, no empreendimento que a gente está, é o Casa Mauá. Ele é o antigo Hotel São Francisco, exatamente, não é isso? Que vocês fizeram um retrofit. E conta pra gente, assim, um pouquinho do que vocês fizeram aqui, porque para você que está nos acompanhando, esse vai ser o primeiro empreendimento do Reviver Centro 2 pronto para morar, não é isso? Ou seja, é super diferente, né? Porque geralmente as pessoas têm que esperar ficar pronto, porque é construído na planta, e nesse aqui não. Nós tivemos a oportunidade, né,
de ter esse hotel. Então, o fundo tem esse imóvel, ele era alugado para um hotel, e durante a pandemia, o locatário falou assim, poxa, olha, não estou indo bem, acho que é melhor eu devolver o imóvel para vocês. E aí a gente já viu a possibilidade, junto com o Reviver, porque, na verdade, assim, a gente pegando o valor do imóvel e fazendo a obra, essa conta não fecharia, ela não fecharia assim pelo preço que a gente vai vender. A gente teria que vender por muito mais e a gente tem a limitação de vender pelo preço de mercado, claro. Então, quando a gente fez as contas e tendo o Reviver, a gente viu que a gente podia dar o hotel estava em boas condições, mas precisava fazer individualização da energia elétrica para cada quarto, que acabou se tornando cada apartamentinho. Precisava fazer diversas modernizações para deixar o prédio e cada apartamento bem direitinho, né? Então, nós fizemos isso. E aí a gente pensou o seguinte, diferente de um empreendimento que a gente começa fazendo e leva 2 anos para a gente entregar, a gente quis fazer essa reforma em 6, 8 meses. Sim. E aí a gente falou, acho que é uma oportunidade para a gente chegar e vender já o imóvel pronto. Por quê? Porque eu queria testar as pessoas que hoje elas pagam o aluguel, e aí elas vão poder parar de pagar o aluguel e se mudar para cá. Então elas podem Trocariam o aluguel pela casa própria. Exatamente. Elas podem dar o sinal com o fundo de garantia ou com alguma economia que elas tenham, e aí pegar e vão parar de pagar o aluguel, e começar a pagar a prestação da casa própria, né? Sim, e ter um bem também, e outra coisa, está perto do trabalho, né? Numa localização privilegiada também, ganhando em qualidade de vida, né? Sem ficar percorrendo 2 horas, e esse engarrafamento, né? Dependendo de onde as pessoas vêm, até porque tem uma pesquisa que o Sinduscom fez sobre o centro do Rio, dos perfis dos compradores do Reviver Centro 1, a maioria Zona Norte, Baixada, Zona Oeste e do centro também em busca de imóveis mais modernos. Interessante, né? Então, quer dizer, tem demanda. Tem demanda. A gente ainda nem começou a vender, já tem aí algumas empresas, algumas imobiliárias falando, olha, eu já tenho 25 clientes, eu já tenho... Então, a gente está com uma expectativa muito boa, tanto para as pessoas que querem morar, que eu acho que é o nosso principal público, quanto também tem gente olhando para a questão de locação de curta temporada. Hoje também no Rio de Janeiro, uma das coisas que tem crescido muito são prédios em que se permite parte dos prédios para que sejam feitas locações de curta temporada. Então, normalmente, o que a gente fez? A gente também está aprendendo e a gente vai testando as coisas. Então, a gente tem algumas empresas que estão fazendo isso, então a gente sugere para que as pessoas que estão comprando com este objetivo, converse com a empresa que a gente avaliou, né? E que apresentou um bom trabalho, uma boa proposta, para que a empresa ela mostra lá o que ela já está fazendo e quanto rende mais ou menos um empreendimento, um apartamento que a pessoa comprar e deixar para fazer locação temporária. Porque quando você chega, você pensa, olha, tem muita gente, tem pessoas que vêm e pagam, sei lá, R$300 por dia porque querem alugar um apartamento, 200, Sim. 300, então é o que a gente tem visto. Hoje o turismo no Rio de Janeiro aumentou muito, que bom. Bastante, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa locação temporária tem funcionado de maneira complementar à rede hoteleira. Ou seja, e aqui tem outro diferencial, porque até para o investidor também é vantagem, porque já está pronto, já estamos pertinho aí das festas de final de ano, carnaval, ou seja, que o Rio fica com bastante turista, é uma oportunidade também, né? Sim. Estamos aqui muito pertinho de tudo, né? Como você disse, cultura, transporte, tem tudo. Agora, vocês fiquem esperando aí, vou chamar um pequeno intervalo, que no próximo bloco o Jomar vai dar detalhes,
noção de preço e falar de outras praças que o Opportunity atua, até para você que está pensando em investir ou comprar seu imóvel. Já voltamos. Olá, e voltamos com o Jomar, que vai contar para a gente agora quanto custa um imóvel aqui na Casa Mauá, que está pronto para morar. O a partir de, né, Jomar? Uma curiosidade para quem está nos acompanhando e está pensando aí, pensando em morar ou investir, aproveitando o 13º, que vai sair agora a primeira parcela, daqui a pouco a segunda. Tudo isso já é um dinheirinho que já ajuda. Então, o apartamento custa a partir de R$170 mil, mas você pode pagar em até 20 anos. Então, a prestação fica mais ou menos como o valor de um aluguel. E como é que é isso, Jomar? Por exemplo, ele vai chegar, vocês têm vários decorados aqui e vocês também vão entregar já com armários, é isso? É isso. Então, o apartamento ele já vem com armários de cozinha e com os armários de quarto e uma bancadinha para trabalhar, né? Tá. E o empreendimento, ele também já conta também com uma área de lazer bastante interessante, que fica no último andar, né, no rooftop, então na cobertura, né, com piscina, com espaço gourmet, com uma churrasqueira, com uma academia, né, e acaba que o apartamento, ele é compacto, ele é inteligente, mas você tem toda uma área de lazer como essa que a gente está Exatamente, era isso que eu ia agora, falar. Estamos numa área aqui de convivência, né, muito agradável. Uma área de lavanderia, uma área de coworking, uma área com espaço delivery para as pessoas receberem as encomendas. Isso tem sido uma demanda bastante recorrente aí dos nossos prédios, né? Porque hoje as pessoas saem de casa e encomendam as coisas, as coisas chegam. Então a gente já tem preparado armários para receber as coisas, inclusive algum espaço também para coisas geladas. Tá. Então... E aí, Jomar, é uma tendência assim, a cada vez mais os imóveis, mas vamos dizer assim, eles são compactos, mas muito são funcionais, com toda a infraestrutura necessária, com excelente localização, como a gente está aqui. E além do diferencial, que a gente está voltando um pouquinho sempre nessa tecla, porque hoje no Rio é um diferencial você já comprar um imóvel que está pronto para morar, né? Assim, você vai chegar, poder escolher, e vocês têm essas opções de decorado para que a família, o investidor, quem estiver procurando um imóvel, possa saber, conseguir visualizar como vai ser e já escolher a unidade dele. É isso? Que é um tipo diferente até que o mercado está acostumado, não é isso? É isso. Por isso a gente tem 4 decorados para mostrar as possibilidades dos apartamentos, né? E mostrar que, de fato, você pode viver de uma maneira bastante adequada em cada um deles. Ou seja, vale a pena vir conferir, né? Porque, assim, em termos de facilidade, como você falou, por estar pronto, até o Jomar mencionou isso no primeiro bloco, o fundo de garantia, né, que é o FGTS, pode ser usado, né, desde que ele respeite as regras do fundo. Então, tem várias facilidades, como o financiamento também, que faz com que ele troque aí o aluguel pela moradia, e aí é um bem, né, um patrimônio que ele vai formar, né, para a família. Agora, Jomar, a gente está no centro, já falamos que tem toda a infraestrutura, mas vocês também participam da Aliança Centro-Rio, é isso? Isso. Conta pra gente como isso funciona, porque o Opportunity faz parte também, né, é um programa, a gente pode chamar de programa, o que é assim, é bem relevante para a cidade, digo, principalmente no centro, e todos saem ganhando, não é isso? Como é que começou? Nós fomos um dos fundadores da Aliança, né? Começou com uma discussão com a prefeitura, e a prefeitura falou assim, né? Os representantes da prefeitura falaram: olha, nós não estamos recebendo reclamações das pessoas sobre o centro. Vocês estão vindo aqui, vocês estão contando para a gente que depois da pandemia o centro ficou numa situação um pouco mais complicada, mas a gente gostaria que vocês, de alguma maneira, formalizassem quais são as demandas que vocês acham necessários aí da gente ter o olhar da prefeitura. E aí, em conversa com outros proprietários de imóveis, eu acho que na época
Foram 5 proprietários, 5 grupos proprietários de imóveis no centro, que foram os fundadores. Hoje já são mais de 22 anos depois, então... ganhou uma proporção, né? Tem, assim, uma adesão. Então, a gente começou a mostrar para a prefeitura quais eram. E a prefeitura falou, olha, a gente tem um programa que é um número 1746, em que cada pessoa pode chegar e fazer, olha, tem um buraco na minha rua, ou isso aqui está acontecendo. E aí eles respondem, comunicar, né? E a prefeitura, dentro das possibilidades, vai lá e conserta aquilo. Então, e aí o centro, que não aparecia como um reclamante, digamos assim, passou a ser o primeiro, né? E aí hoje a associação tem profissionais que ficam passeando pelo centro, vendo aquilo que pode ser melhorado, ou aquilo que acabou de quebrar, alguma coisa assim, e avisando a prefeitura. Ou seja, é monitorado, desculpa te interromper, ela fica sendo monitorado mesmo, né? Fica sendo monitorado, e a prefeitura tem, né, entendido que é bom que ela esteja presente e que repare as coisas logo que possível. E isso contribui cada vez mais para que o centro, né, fique cada vez melhor diante de todo do Reviver Centro 2, do Reviver Cultural e outros, né, programas, já que vocês estão vindo. A gente tem recente também o Porto, como você mencionou no primeiro bloco, que também passou por toda uma revitalização. Então só tem a somar essa região, né? É isso, né? E a gente sabe que o centro, né, assim como outras cidades também, ele precisa ter essa questão da residência, porque hoje o trabalho remoto ele acabou vindo para ficar. Então você não tem mais aquela necessidade toda de prédios, de escritórios. Então, assim, ou a gente tem um crescimento econômico muito grande, ou então a gente tem uma reconversão de imóveis comerciais em imóveis residenciais. Porque aí, e naturalmente, quando a gente faz isso, quer dizer, você vai ter o comércio voltando, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente torce para que aconteça, e quando você tiver as residências, são as lojas. Sim. Porque a loja, o comércio, ele tem um papel muito importante, porque ele é vamos dizer assim, o cartão de visitas, ou aquilo que aberto te dá uma sensação de segurança, porque o seu prédio em cima está ocupado ou não, você só vai ver depois. Exato. Mas a loja fechada, você, puxa vida, a loja está fechada, ou, que bom que abriu uma loja. Exatamente. Né? Então, quer dizer, quando vierem os moradores, essas lojas vão começar a ser reabertas, e aquilo dali já vai melhorar esse dinamismo. E aí acaba sendo um círculo virtuoso. Sim, e aí os segmentos, por exemplo, pet shop, várias outras coisas que não tem, vão passar a ter e vão, né, trazer geração de emprego, renda e valorizar ainda mais o centro. Agora, como você falou de outras cidades, eu quero aproveitar, já que estamos aqui com você, e o Opportunity, vocês atuam em outras praças também. Búzios, sim, Espírito Santo... E também quero saber internacionalmente, você pode contar um pouquinho para a gente? Posso. Então, assim, a nossa sede é aqui no Rio de Janeiro, nós ficamos no centro da cidade, a parte de asset, que investe em ações, private equity, fica em Ipanema, mas o imobiliário está todo aqui no centro. Mas além do centro, quer dizer, a gente investe na Zona Sul, a gente investe na Barra, e falando um pouquinho de fora da cidade, mas ainda mais perto, a gente tem um desenvolvimento imobiliário muito interessante lá em Búzios, que é um desenvolvimento numa área muito grande, de 6 milhões de metros quadrados, onde a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo um bairro aos poucos. Então, nós já temos lá 300 casas, mas é um bairro com uma capacidade para ter aí cerca de 2.000 casas, e casas que são feitas ao redor de um campo de golfe, mas muitas delas são feitas ao longo de canais. Olha. Canais navegáveis, né? Então a pessoa pode parar o barco lá na porta, ter o jet ski e colocar coisas que é difícil da gente ver aqui no Brasil, sim, mas coisas muito valorizadas no mundo todo, né? E então, próximo, um projeto, né, em Búzios, né? Então, aqui é próximo. Que já é uma cidade solar, que tem 250 dias de sol por ano, e é uma cidade belíssima, né? Uma cidade preservada. Lá em Búzios você não pode fazer prédios, então você só tem casas. Então é um lugar assim muito especial.
É desafiador do ponto de vista econômico, é um projeto de longo prazo, mas é um projeto que é De sucesso e que dá muito prazer, assim, de você fazer, ver os moradores felizes, porque é uma área que para algumas pessoas é uma segunda residência, mas tem já um grupo de pessoas. A gente tem uma escola no bairro que já tem 600 alunos, bacana. não atende só o bairro, mas atende a cidade. E você vê que tem estrangeiros vindo morar lá. Então, Nossa, quando você olha assim, fala, puxa, mas que legal, né? Pessoas que saem da Europa, pessoas que saem do Chile, pessoas que saem da Argentina e dos Estados Unidos e estão começando a morar e fixam moradia em Búzios, lá no Aretê, sabe? Dá um certo orgulho. Então, todo mundo que trabalha... Como é que é isso, assim, de transformar uma região, né? Transformar... Búzios, sim, é famosa, né? De muitos anos, mas saber que vocês estão fazendo ali, né? Um bairro, assim, trazendo com toda essa potência. Né? É um desafio, mas é um prazer muito grande, né? E aí você tem desde o prazer de entregar as casas, até o prazer de desenvolver, claro, produtos imobiliários de qualidade e um prazer também de gerar empregos para muitas famílias, né? Com certeza. A construção civil, ela tem essa capacidade de geração de emprego para muita gente. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal e, assim, uma das missões assim do Opportunity na questão de geração de emprego, de compromisso com a sociedade, de desenvolvimento. É muito gratificante também, gratificante, né? A sim. contribuição é bastante, né? Agora, uma outra coisa, e no Espírito Santo? Vocês também lá estão desenvolvendo, um bairro também. É isso, né? A gente começou, então, há cerca de 10 anos a trabalhar no Espírito Santo. A gente vê certas similaridades com o Rio de Janeiro, né? É um estado que tem crescido bastante também, e a gente teve assim, a oportunidade, nós tivemos o trabalho de juntar assim, duas áreas grandes e fazer uma área, e consolidar uma área parecido aqui com a península, aqui na Barra da Tijuca, aqui. Então, onde você vai poder fazer vários condomínios, vários prédios, aí diferentes de Búzios, que, né, são só casas, lá é um bairro para prédios, e aí esses prédios eles vão acabar tendo uma qualidade bastante interessante, não só do ponto de vista do prédio em si, mas do ponto de vista do bairro, onde você já vai poder fazer um bairro planejado, com praças, com áreas de lazer, com áreas para esporte, segurança também, com né? segurança. Então, é bastante interessante. E a gente já fez 2 prédios, assim, num pedacinho do bairro, e agora a gente tem um licenciamento para fazer o restante do bairro. A gente está trabalhando agora na parte de infraestrutura. Ou seja, muita geração de emprego e renda em vários locais que vocês estão. Antes de eu gostaria que você falasse sobre Miami, já adiantei, já dei um spoiler, eu queria que você falasse um pouquinho do Jardim Botafogo, que isso também, esse empreendimento revolucionou aquela região. Então, a gente acaba... É bom assim, quando você pergunta, você tem orgulho de falar das realizações, né? Então, o Jardim Botafogo também, ele foi um projeto que a gente comprou e que ele já estava em aprovação há quase 10 anos, né? Então, a gente terminou, a gente viu aquela possibilidade, investiu, a gente modificou aquilo que estava sendo aprovado, né? Era um terreno da Santa Casa, que tinham várias concessionárias de automóveis, e aquilo que eu falei no bloco anterior, era uma questão assim que não era uma região iluminada, né? Então, a gente era uma região um pouco apagada dessa região de concessionária, que é muito importante, porque todo mundo precisa consertar o carro, precisa comprar carro, mas o lugar era nobre demais. Então, a gente olhou e viu, puxa vida, em Botafogo, Copacabana, aquele entrocamento ali, é uma região tão nobre, ao lado do Rio Sul, né? E a gente olhou e falou, puxa, isso aqui a gente pode fazer algo como um condomínio clube, na Zona Sul, porque é muito difícil você conseguir bons terrenos na Zona Sul, terrenos grandes.
Então, quando a gente viu, a gente se apaixonou pela região, pelo projeto, pela capacidade de fazer. E aí todo mundo arregaçou as mangas. Não foi fácil de construir durante a pandemia, não foi fácil. Porque foi, né, ali vocês lançaram os blocos, tinha até fila, e logo na semana seguinte a gente veio com fechou tudo. Foi, exatamente. Um desafio grande. Né? E hoje já está tudo entregue, a maior parte das pessoas está morando lá, e você vê assim que as pessoas estão felizes de morarem lá, e deu tudo certo. E valorizou o entorno, né, a pessoa que comprou no início, com certeza já teve a sua valorização e todo o entorno. Agora em Miami, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, não dá para deixar de falar. Como é que está essa relação do Opportunity em Miami? Então nós estamos exportando nós cariocas, os cariocas para Miami, mas a gente também, numa questão de diversificação, né, que a gente está sempre pensando também sobre diversificação, sobre aprender, sobre o que fazer. Então, nós temos um sócio que já investe em Miami, que já está lá em Miami desde 2015 e que a gente acabou investindo na área imobiliária lá. E depois de alguns anos, a gente viu que não era tão diferente assim daquilo que a gente faz aqui no Brasil. Era isso que eu ia perguntar, se era muito diferente. Você já se antecipou. Não, é diferente, porque, né, você tem que respeitar as particularidades, sim, você tem que respeitar assim, as particularidades locais, mas o desafio é mais ou menos o mesmo, de você identificar quais são os produtos que os compradores querem, né? E fazer aquilo com um bom custo-benefício para quem está adquirindo. Então, é mais ou menos o que a gente faz aqui, só que numa escala um pouquinho maior. Então, cada prédio lá é maior, então a gente está começando devagar, fazendo poucos prédios, diferente do que a gente faz aqui, né? Aqui a gente tem uma atividade maior, mas a gente está bastante animado com o que a gente tem feito lá. Então a gente já tem um escritório, parte da equipe já se desloca mensalmente para lá, passa uma semana. Para poder acompanhar, né, de perto também, né? E aí a gente tem uma troca de experiências, de ver o que dá certo lá e o que dá certo aqui, e essa troca acaba sendo bastante interessante. Tanto que a gente tem profissionais daqui que prestam serviço para a gente aqui, arquitetos que agora estão prestando serviços para lá também. Então, vamos dizer, a gente brinca de mistura, mas é uma troca de experiência que todos saem ganhando, né? E tem brasileiro também já investindo com vocês lá, assim, já comprando, que moram lá e que querem comprar um imóvel com vocês lá também? Tem brasileiros também já investindo na área imobiliária. E os primeiros, né, assim, os primeiros, vamos dizer, apartamentos para os adquirentes finais, assim, quero comprar só, porque a gente tem brasileiros investindo no negócio em si, de incorporação. Sim. Mas a gente vai ter, mais ou menos, no primeiro semestre do ano que vem, talvez no primeiro trimestre, já os primeiros lançamentos lá acontecendo. Bacana. Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero te agradecer, Jomar, porque foi muito bacana conhecer um pouquinho, né? Aqui, principalmente, a gente está conhecendo em primeira mão aqui o Casa Mauá, que logo, logo já está disponível, quem quiser visitar, né? Tem 4 decorados, não é isso? Os espaços, vale a pena vir conhecer. As áreas de lazer, né, de convivência já estão todas funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigada. Obrigado a você. E esperamos vocês na próxima. Tchau, tchau.